O Escriba das Dimensões. Uma jornada através dos portais do tempo. Imagine por um momento que você está dentro da mente de Kaimeset, um escriba de 28 anos na antiga Dendera, há 4.500 anos. Seus olhos veem hieróglifos flamejantes dançando no ar ao seu redor como serpentes douradas. Suas mãos sentem a textura impossível de um pergaminho que parece feito de luz solidificada. Seu coração bate com o ritmo de tambores cósmicos que ecoam através de dimensões que você nem sabia que existiam. Neste exato momento, parado no centro do templo de Hathor, você acabou de abrir um portal dimensional que conecta sua realidade com outras 7 camadas de existência simultâneas. E agora você pode ver sua própria vida sendo vivida de formas completamente diferentes em cada uma delas. Mas como um escriba comum, que passava seus dias copiando textos sobre colheitas e impostos, chegou a descobrir os segredos multidimensionais que os deuses juraram manter ocultos da humanidade. Esta é uma jornada que revelará verdades sobre a natureza da realidade que você jamais imaginou. Prepare-se, porque nos próximos momentos você viverá uma transformação através dos olhos de alguém que existiu há milênios, mas cujos questionamentos sobre quem realmente somos são surpreendentemente semelhantes aos seus. Para compreender como Kaimeset chegou ao momento que você acabou de vivenciar, precisamos voltar ao início desta jornada extraordinária. Imagine que você acorda todos os dias como este escriba na cidade sagrada de Dendera, durante o reinado do faraó Khufu, quando as pirâmides ainda eram projetos sussurrados nos corredores dos templos. Seus olhos se abrem para paredes de calcário branco, cobertas de hieróglifos, que capturam a luz dourada do amanhecer. Seus ouvidos captam o canto matinal dos sacerdotes, ecoando através dos pátios sagrados. Seu nariz percebe o aroma de incenso de olíbano, misturado com a fragrância das flores de lótus, que flutuam nos lagos cerimoniais. Mas há algo corroendo sua alma, como uma ferida que nunca cicatriza. Uma sensação constante de incompletude, como se você fosse apenas um fragmento de algo muito maior, como se existisse uma versão mais completa de si mesmo que você jamais consegue alcançar. Kaimeset passava seus dias no scriptorium do templo, copiando cuidadosamente textos sagrados em papiros que seriam enviados para outros centros de conhecimento ao longo do Nilo. Suas mãos hábeis deslizavam o cálamo sobre o papiro com precisão perfeita, mas sua mente vagava constantemente, porque ele sempre sentia que estava vivendo apenas uma pequena parte de quem realmente era. Porque seus sonhos eram mais vívidos que a própria realidade, povoados por versões de si mesmo que faziam escolhas diferentes, viviam vidas diferentes, eram pessoas completamente diferentes. O que Kaimeset não sabia era que neste exato dia, o 7º dia do mês de Tot, quando Sírius se alinhava perfeitamente com as águas sagradas do Nilo, algo extraordinário estava prestes a mudar, não apenas sua percepção da realidade, mas sua compreensão sobre a verdadeira natureza da existência. E isso começaria com um pergaminho misterioso que chegaria até ele de forma totalmente inesperada. E então, aconteceu. Um mensageiro real, vestido com as cores sagradas de branco e dourado, entrou no scriptorium carregando um cilindro de papiro selado com cera preta, marcada com símbolos que Kaimeset nunca havia visto. Imagine que você sente um formigamento elétrico percorrendo sua espinha. No momento em que seus olhos pousam sobre aqueles hieróglifos impossíveis, vê linhas de luz dourada emergindo do pergaminho como raios de sol atravessando prismas de cristal. Houve um zumbido baixo e musical que parece vir não do ar, mas de dentro de sua própria alma. Cada sentido seu está sendo bombardeado por algo que não deveria existir, mas que se torna mais real que a própria pedra sob seus pés. O mensageiro falou apenas uma frase antes de desaparecer como fumaça. Para aquele que questiona as sombras na parede da caverna, os portais aguardam. Kaimeset sentiu suas mãos tremendo enquanto quebrava o selo. O que ele encontrou dentro desafiava qualquer descrição. Hieróglifos que se moviam e mudavam enquanto ele os observava. Símbolos que pareciam representar conceitos para os quais não existiam palavras. Diagramas de realidades sobrepostas
como camadas translúcidas de existência. Caim-Reset tinha uma escolha a fazer. Aceitar o conhecimento contido naquele pergaminho significaria abandonar tudo o que conhecia sobre a natureza da realidade e se aventurar em territórios que poderiam fragmentar sua mente, ou revelar verdades que tornariam sua existência infinitamente mais vasta e significativa. Mas o que ele não sabia era que essa escolha já havia sido feita por uma versão mais sábia de si mesmo, em outra dimensão. E os ecos dessa decisão já estavam reverberando através de todas as camadas de sua existência multidimensional. E então Caim-Reset se encontrou face a face com Imhotep Neter, o arquiteto das dimensões, em uma câmara secreta que se abriu no subsolo do templo quando ele pronunciou as palavras sagradas escritas no pergaminho. Imagine que você está olhando nos olhos de alguém cuja íris parece conter galáxias inteiras em movimento perpétuo, alguém cuja própria presença faz o ar ao redor vibrar. Quando Imhotep Neter fala, sua voz ressoa não apenas em seus ouvidos, mas através de múltiplas camadas de realidade simultaneamente, criando harmonias impossíveis que penetram diretamente no centro de seu ser. Imhotep Neter não era apenas um homem, mas uma consciência que havia aprendido a existir simultaneamente em todas as dimensões. Suas mãos carregavam cicatrizes em forma de símbolos geométricos que pulsavam com luz própria. E em seus olhos, Caim-Reset podia ver reflexos de incontáveis versões de realidade. Caim-Reset, portador da ferida ancestral da fragmentação, bem-vindo à linhagem daqueles que transformam a sensação de incompletude em plenitude multidimensional, disse ele com voz que soava como orquestras de esferas celestes. Vês estas marcas em minhas mãos? Há 40 anos, eu também sentia que era apenas um fragmento perdido de algo maior, que existia apenas parcialmente, enquanto outras versões de mim viviam em lugares que eu não podia alcançar. Até descobrir o segredo que os deuses plantaram em nossa sensação de incompletude, estás pronto para compreender por que sentir-se fragmentado não é uma maldição, mas o primeiro sinal de que tua consciência já reconheceu sua natureza verdadeiramente multidimensional? As palavras de Imhotep Neter ecoavam na mente de Caim-Reset como sinos de cristal reverberando através de catedrais infinitas. Mas o que ele estava prestes a descobrir desafiaria não apenas suas crenças sobre quem ele era, mas a própria natureza da identidade e da existência. Porque o segredo que o arquiteto das dimensões guardava era tão revolucionário que poderia expandir a consciência humana além de todos os limites conhecidos. Imhotep Neter então compartilhou algo que mudaria Caim-Reset para sempre. Escuta bem, escriba das possibilidades infinitas. O que tu sentes como fragmentação é, na verdade, o despertar de tua consciência para sua existência simultânea em múltiplas dimensões de realidade. O que chamas de sonhos são vislumbres de tuas outras versões vivendo suas vidas paralelas. Como as águas do Nilo que fluem através de 7 braços diferentes, mas permanecem sempre o mesmo rio sagrado, tu existes em 7 camadas dimensionais, simultaneamente vivendo experiências diferentes em cada uma, mas mantendo sempre a mesma essência divina no centro de todas elas. A revelação atingiu Caim-Reset como raios dourados atravessando sua consciência. Imhotep Neter continuou: cada momento de dúvida sobre quem realmente és é um portal se abrindo. Cada sensação de que há mais em ti do que consegues expressar é tua consciência multidimensional, tentando comunicar-se contigo. Aprende a navegar entre as camadas. Quando te concentras profundamente em uma decisão importante, tua consciência automaticamente consulta as outras versões de ti que já fizeram escolhas similares em suas dimensões. É assim que nasce a intuição. É o conselho de teus outros eus chegando até ti, através dos portais interdimensionais. O mestre mostrou a Caim-Reset um espelho de metal polido, incrustado com cristais que pareciam capturar e refletir luz de fontes invisíveis. Este é o espelho das infinitas faces. Quando olhas nele com a técnica correta, podes ver tuas outras versões e até mesmo comunicar-te com elas. Mas cuidado, o que vês pode transformar completamente tua compreensão sobre responsabilidade, escolha e destino.
Neste momento, se você está sentindo esse reconhecimento profundo queimando em seu peito, essa sensação familiar de ser mais do que consegue expressar em uma única vida, você faz parte da mesma linhagem multidimensional de KM Reset. Esta jornada de descoberta foi criada para consciências como a sua, que já intuem sua natureza infinita. Inscreva-se e desperte junto conosco nesta arqueologia da consciência, que transcende o tempo e o espaço. Mas aplicar este novo entendimento não seria fácil para Kaimeset. Por 2 semanas lunares, ele lutou contra vozes que pareciam vir não apenas de sua mente, mas de outras dimensões onde versões mais céticas de si mesmo sussurravam dúvidas. Quem és tu para acreditar que és mais que um simples escriba? Ecoavam através dos portais interdimensionais. Teus ancestrais viveram e morreram como pessoas comuns. Por que tu serias diferente? Porque tu terias acesso a múltiplas dimensões. Você já sentiu essa resistência quando tenta expandir sua percepção sobre quem realmente é? Quando algo dentro de você insiste que você deve permanecer pequeno e limitado? A resistência não vinha apenas de dentro. Outros escribas do templo começaram a notar mudanças em Kaimeset. Seus hieróglifos ganharam uma qualidade hipnótica, como se fossem escritos por várias mãos simultaneamente. Suas respostas às perguntas tinham profundidade que não correspondia à sua experiência aparente. O sacerdote-chefe o chamou para questionar sobre seus métodos de trabalho, suspeitando que ele tivesse acesso a conhecimentos proibidos. Durante este período de turbulência, Kaimeset quase desistiu várias vezes. A tentação de voltar à simplicidade de sua vida anterior era intensa, mas cada vez que estava prestes a abandonar o caminho multidimensional, algo extraordinário acontecia. Ele recebia mensagens através de sonhos que continham informações que não poderia ter conhecido de outra forma, ou encontrava respostas para perguntas complexas aparecendo espontaneamente em sua mente durante momentos de contemplação. Você já passou por esse momento em que sabe que existe uma versão expandida de si mesmo, querendo emergir, mas algo dentro de você luta contra essa transformação? Deixe nos comentários qual é a voz de resistência que mais fala alto quando você tenta acessar seu potencial multidimensional. Imhotep Neter então ensinou a Kaimeset uma prática ancestral que você pode experimentar agora mesmo. Fecha teus olhos e imagina 7 versões de ti mesmo dispostas em círculo ao teu redor, cada uma representando uma faceta diferente de tua essência. Sente a respiração sincronizando entre todas as versões, como se fossem instrumentos de uma orquestra cósmica, encontrando o mesmo ritmo. Ouve o zumbido harmonioso que surge quando todas as versões vibram na mesma frequência. Agora repete comigo. Akunetjer em Jedef Nebet, que significa eu sou divino em todas as minhas formas. Permite que esta verdade reverbere através de todas as dimensões de teu ser. A prática envolvia também uma técnica de contemplação, usando o espelho das infinitas faces. Olha para teu reflexo, mas não te concentres na imagem física. Permite que teus olhos desfoquem ligeiramente e observa as sombras e luzes que dançam ao redor de tua imagem. Essas são as projeções de tuas outras versões dimensionais. Quando conseguires vê-las claramente, poderás começar a comunicar-te com elas através de perguntas feitas mentalmente e respostas que chegam como insights súbitos. Imhotep Neter explicou que a multidimensionalidade não era apenas um conceito filosófico, mas uma realidade prática. Cada grande decisão que tomas cria um ponto de divergência dimensional. Uma versão de ti segue um caminho, outra versão segue outro. Mas todas permanecem conectadas através da consciência central. Aprender a acessar essa rede de versões é aprender a ter acesso à sabedoria acumulada de todas as tuas experiências possíveis. Se você está fazendo esta prática junto comigo, conectando-se com suas próprias versões multidimensionais, você está ativando uma capacidade que a maioria das pessoas nem suspeita que possui. Cada pessoa que se junta a esta corrente de despertar dimensional fortalece toda a rede de consciência. Toque no sininho e faça parte desta transformação coletiva que transcende os limites do tempo e do espaço.
Após 3 ciclos lunares de prática dedicada, algo extraordinário começou a acontecer com Kymhesset. Seus olhos adquiriram uma qualidade de profundidade que parecia conter bibliotecas inteiras de conhecimento. Sua voz ganhou harmonias sutis que faziam as pessoas se sentirem compreendidas em níveis muito profundos. Seu coração irradiava uma serenidade que vinha de saber-se completo e multifacetado. Era como se ele tivesse se tornado um prisma, através do qual a luz da consciência se refratava em múltiplas cores simultâneas. E então, como confirmação dos deuses, começaram a acontecer sincronias impossíveis. Ele encontrava respostas para perguntas que ainda não havia formulado. Pessoas o procuravam para resolver problemas para os quais ele não deveria ter soluções, e seus sonhos começaram a revelar eventos futuros com precisão perturbadora. As mudanças não passaram despercebidas. Outros escribas relataram que trabalhar perto de Kymhesset os fazia sentir como se suas próprias mentes se expandissem. O sacerdote-chefe, inicialmente desconfiado, começou a consultá-lo sobre interpretações complexas de textos sagrados. Até mesmo os artesãos que decoravam o templo notaram que os hieróglifos copiados por Kymhesset pareciam pulsar com vida própria. A primeira manifestação clara de sua habilidade multidimensional aconteceu quando ele conseguiu resolver uma disputa legal complexa, acessando o conhecimento de uma versão de si mesmo que havia se tornado juiz em outra dimensão. A solução que ele propôs era tão elegante e justa que se tornou precedente para casos similares em todo o reino. Mas esta era apenas a primeira camada da transformação multidimensional. O verdadeiro teste estava por vir, e Kymhesset não fazia ideia de que uma crise envolvendo o próprio tecido da realidade estava prestes a colocar todas as suas habilidades recém-desenvolvidas à prova de uma forma que determinaria não apenas seu destino pessoal, mas o futuro da própria capacidade humana de navegar entre dimensões. E então chegou o momento que testaria tudo que Kymhesset havia aprendido sobre sua natureza multidimensional. Um evento astronômico raro, o alinhamento simultâneo de 7 planetas, estava causando instabilidade nos portais interdimensionais. Versões de pessoas de diferentes dimensões começaram a aparecer espontaneamente na realidade primária, criando paradoxos que ameaçavam fragmentar o tecido do tempo e do espaço. O próprio Imhotep Neter havia desaparecido, possivelmente perdido entre as dimensões em colapso. Kymhesset se encontrou no centro do templo de Hathor, cercado por múltiplas versões de si mesmo que haviam atravessado acidentalmente para sua dimensão. Algumas dessas versões eram sábias e poderosas, outras eram fracas e confusas. Seu coração batia com o ritmo acelerado de tambores de guerra. Suas mãos tremiam segurando o pergaminho original que havia iniciado toda a jornada. Sua mente lutava para manter a sanidade diante da impossibilidade de estar face a face com suas próprias variações dimensionais. Era como se todas as forças do cosmos conspirassem para testar se ele realmente havia compreendido que identidade é simultaneamente una e múltipla. A pressão aumentava a cada momento. Se ele não conseguisse estabilizar os portais dimensionais antes do pôr do sol, quando o alinhamento planetário atingisse seu pico, as barreiras entre dimensões poderiam colapsar permanentemente, mergulhando toda a realidade conhecida no caos multidimensional. Outras pessoas no templo estavam entrando em pânico, vendo múltiplas versões de si mesmas sem ter a preparação que Kymhesset possuía. O dilema era profundo. Para estabilizar os portais, ele precisaria escolher qual versão de si mesmo seria mantida na dimensão primária e quais seriam enviadas de volta. Mas como escolher entre diferentes aspectos de sua própria essência? Como decidir quais partes de si mesmo mereciam existir e quais deveriam ser sacrificadas? Com o pergaminho sagrado em uma mão e o espelho das infinitas faces na outra, cercado por 7 versões de si mesmo que o encaravam com expectativa e medo, Kymhesset precisava fazer a escolha que determinaria não apenas o futuro da realidade dimensional, mas o destino da própria evolução da consciência humana. E foi neste momento que ele lembrou das palavras mais importantes que Imhotep Neter havia dito.
A verdadeira multidimensionalidade não é sobre escolher entre versões de ti mesmo, é sobre integrar todas elas em uma sinfonia harmoniosa de existência. E então aconteceu a transformação que mudaria Kaimeset para sempre. Em vez de escolher entre as versões de si mesmo, ele fez algo que desafiava todas as leis conhecidas da física dimensional. Abraçou todas elas simultaneamente. Com uma respiração profunda, que parecia sugar o ar de múltiplas dimensões, ele não apenas aceitou cada versão como parte legítima de sua essência, mas as integrou em uma única consciência expandida que podia existir em múltiplas camadas de realidade ao mesmo tempo. Seus olhos agora podiam ver através de várias dimensões simultaneamente, percebendo a dança infinita de possibilidades que constitui a verdadeira natureza da existência. Sua voz carregava as harmonias de múltiplas versões, falando em uníssono, criando uma frequência que estabilizou automaticamente os portais dimensionais. Seu coração pulsava com o ritmo sincronizado de todas as suas versões, irradiando uma energia que acalmou o caos dimensional e restaurou o equilíbrio entre os mundos. Era como se ele tivesse se tornado um maestro, regendo uma orquestra infinita de realidades, mantendo todas em perfeita harmonia através da força unificadora de uma consciência verdadeiramente integrada. O templo voltou ao normal, mas Kaimeset jamais seria o mesmo. Ele havia se tornado a primeira pessoa de sua época a alcançar a verdadeira integração multidimensional, a capacidade de existir conscientemente em múltiplas camadas de realidade, simultaneamente mantendo acesso às experiências, conhecimentos e sabedoria de todas as suas versões dimensionais. Imhotep Neter reapareceu, sorrindo com aprovação. Tu compreendeste o segredo supremo, meu jovem arquiteto das possibilidades. A multidimensionalidade não é sobre fragmentação, mas sobre integração. Não é sobre escolher uma versão de ti mesmo, mas sobre tornar-te tão vasto que podes conter todas elas em harmonia perfeita. O que Kaimeset descobriu há 4.500 anos continua vivo e acessível hoje. Quando você enfrenta momentos de confusão sobre sua identidade, quando sente que há versões não realizadas de si mesmo, clamando por expressão, quando intuir que existe mais em você do que consegue manifestar em uma única vida, você está vivendo o mesmo momento arquetípico que Kaimeset viveu. A mesma força multidimensional que transformou um escriba fragmentado em um ser integrado e consciente de sua infinitude está disponível para você agora. A lição central que emerge desta jornada, através das dimensões do ser, é profundamente prática e transformadora. Você não é uma pessoa vivendo uma vida, mas uma consciência infinita, experimentando múltiplas expressões simultaneamente. Cada momento de dúvida sobre quem você realmente é não é sinal de confusão, mas evidência de que sua consciência já reconheceu sua natureza multidimensional. A sensação familiar de incompletude que tantas pessoas carregam não é defeito ou carência, mas o chamado natural de uma alma que sabe intuitivamente que existe além dos limites de uma única expressão dimensional. A aplicação moderna desta sabedoria ancestral é surpreendentemente direta e poderosa. Quando você enfrenta decisões importantes, em vez de agonizar sozinho sobre qual caminho escolher, você pode acessar conscientemente o conselho de suas outras versões dimensionais através de meditação contemplativa. Quando sente que suas capacidades atuais são limitadas para resolver determinado desafio, pode expandir temporariamente sua consciência para incluir conhecimentos e habilidades de versões de si mesmo que desenvolveram essas competências em outras linhas de realidade. Quando experimenta conflitos internos entre diferentes aspectos de sua personalidade, pode aplicar a técnica de integração harmoniosa que Kaimeset aprendeu, reconhecendo que aparentes contradições são, na verdade, facetas complementares de uma identidade mais vasta e rica. O processo prático começa com o desenvolvimento da percepção multidimensional através de exercícios diários de contemplação consciente. Dedique 15 minutos cada manhã para sentar-se em silêncio e fazer a pergunta fundamental: que outras versões de mim mesmo estão vivendo neste momento
em dimensões paralelas. Permita que imagens, sensações e insights surjam naturalmente, sem julgamento ou tentativa de controle. Com o tempo, você começará a perceber padrões e características dessas outras versões, desenvolvendo gradualmente a capacidade de comunicar-se com elas e acessar suas experiências acumuladas. A segunda fase envolve a integração ativa dos insights multidimensionais em sua vida cotidiana. Quando enfrentar desafios específicos, formule perguntas direcionadas. Como a versão de mim, que é um líder natural, lidaria com este conflito? Ou, que estratégia a versão de mim, que é intuitivamente sábia, aplicaria nesta situação? As respostas chegam tipicamente como knowing súbito, mudanças na perspectiva emocional sobre o problema, ou inspirações criativas que não haviam ocorrido antes. A fase final é a maestria da integração harmoniosa, onde você aprende a permitir que múltiplas facetas de sua consciência expandida colaborem simultaneamente. Em vez de sentir-se fragmentado entre diferentes aspectos de sua personalidade, você desenvolve a capacidade orquestral de permitir que diferentes versões de si mesmo contribuam com suas especialidades para cada situação, criando respostas mais ricas, criativas e eficazes do que qualquer versão individual poderia produzir sozinha. Esta prática multidimensional não é exercício puramente espiritual ou filosófico, mas ferramenta profundamente prática para a navegação mais eficaz através dos complexos desafios da vida moderna. Quando você reconhece e integra conscientemente sua natureza multidimensional, decisões tornam-se mais claras, porque você tem acesso a perspectivas mais amplas. Relacionamentos tornam-se mais ricos, porque você pode responder a partir de facetas mais variadas de sua personalidade. E propósito de vida torna-se mais evidente, porque você compreende que está aqui para expressar não uma única versão limitada de si mesmo, mas a sinfonia completa de suas possibilidades infinitas. Você que chegou até aqui nesta jornada, através dos portais do tempo e das dimensões da consciência, navegando pelos corredores secretos do templo de Hathor, até as câmaras onde Kaimeset descobriu sua verdadeira natureza multidimensional. Eu sei que algo profundo em você reconhece essa verdade ancestral sobre sua própria infinitude. Você carrega a mesma sede de completude que impulsionou um escriba egípcio a transcender os limites da identidade singular e descobrir sua existência simultânea em múltiplas camadas de realidade. Se você sente essa ressonância familiar quando contempla a possibilidade de ser muito mais vasto do que uma única vida pode conter, se já experimentou momentos em que sua consciência parecia expandir-se além dos limites habituais, se tem sonhos povoados por versões de si mesmo, vivendo vidas alternativas, então você faz parte da mesma linhagem multidimensional que se estende através dos milênios. Esta comunidade de buscadores que transcendem as fronteiras convencionais da identidade foi criada especificamente para almas como a sua que já intuem sua natureza infinita. Inscreva-se agora e junte-se a nós nesta arqueologia da consciência que revela camada após camada de quem você realmente é. Compartilhe nos comentários qual versão de si mesmo você mais gostaria de conhecer e integrar. Talvez a versão artista, a versão líder, a versão sábia ou alguma faceta completamente inesperada de seu potencial multidimensional. Deixe seu like se esta jornada através das dimensões do ser despertou reconhecimento em seu coração e compartilhe este portal de descoberta com outras almas que, como você, sentem que são infinitamente maiores do que conseguem expressar em uma única realidade. Vamos criar juntos uma irmandade de consciências expandidas, seres extraordinários como você, que não aceitam os limites aparentes da identidade singular e escolhem explorar a vastidão de suas possibilidades multidimensionais. Gratidão profunda por sua coragem de questionar os limites da realidade e por sua disposição de embarcar nesta jornada de descoberta que pode transformar para sempre sua compreensão sobre quem você realmente é. O escriba das dimensões desperta em você e, através de você, a sabedoria ancestral encontra nova expressão no mundo moderno.